Bolo de chocolate sem glúten e sem lactose. Pessoal, esse bolo aqui ficou uma maravilha, muito fofinho, um sabor incrível também, tá? Ó, a textura dele, ó como é que ficou bonito. Uma delícia de bolo, bem macio. Eu tenho a receita para você aqui no canal, tá? Então já vai lá, segue a gente. E ó, vou te contar, esse aqui é uma delícia de sabor. Então, para essa nossa receita, vamos utilizar apenas um ovo, tá? Como a gente tem feito nas últimas receitas. Vamos utilizar também o açúcar refinado ou cristal, 115 gramas, tá? É a quantidade exata para essa receita. Vamos utilizar também o nosso cacau em pó, 50%, 35 gramas. Eu estou usando essa opção aqui, que é a mais comum no mercado, tá? Mas se você tiver alguma outra marca também não tem problema. Eu utilizo essa porque essa aqui tem bastante sabor. Vamos utilizar também óleo de girassol, 30 ml. A gente já sabe que o óleo de girassol é mais suave para algumas receitas e também não é diferente para essa receita. Vamos utilizar também farinha de arroz. Esse é o grande segredo dessa receita, tá? Não contém glúten, então vamos utilizar essa farinha aqui. Ela é bem suave e bem leve também. Vamos utilizar amido de milho ou maisena, 110 gramas, que vai ser a combinação perfeita com a nossa farinha de arroz. Então vai ficar muito leve e muito saboroso também. Para essa receita, vamos utilizar também o nosso fermento em pó, 10 gramas. É aquela colherzinha que a gente já tinha utilizado nos outros vídeos, tá? Vamos utilizar também a nossa água levemente aquecida, 200 ml. É um pouco a mais do natural, mas não é morna, tá? Levemente aquecida. Vamos utilizar também, mas é opcional, café solúvel. Aqui eu estou utilizando 2 gramas, porque no meu paladar ele intensifica um pouco mais o chocolate. Mas esse aqui é opcional, tá? Vamos utilizar também o nosso sal. 2 gramas, que é uma pitada de sal para poder intensificar os sabores. Então, no nosso bowl, já com ovo, a gente vai incluir junto com o ovo já o açúcar e a gente vai mexer levemente para poder incorporar o açúcar com o ovo. Então vai deixar ele mais homogêneo, não precisa de batedeira, tá? Nessa receita, a gente sempre vai estar utilizando o fouet, ou você pode usar também o seu garfo, mas o fouet ele é um pouco mais eficiente, né, no modo geral. Chegou nesse ponto, vamos colocar então o nosso óleo de girassol e vamos continuar mexendo. Lembrando que todos os ingredientes que a gente está utilizando nessa receita, eles estão em temperatura natural e o que está levemente aquecido é somente a água, tá? Vamos acrescentar então o nosso cacau em pó, 50%, que traz uma evidência muito forte para esse bolo de chocolate. E eu vou te contar, fica perfeita essa quantidade. Eu já fiz outras medidas, mas nessa medida aqui, essa quantidade de chocolate, ela é essencial. Fica muito evidente, muito saboroso, um aroma muito evidente também. Continuando aqui, o nosso chocolate ele é um pouquinho mais difícil de se dissolver. Então a gente vai acrescentar então a água levemente aquecida. E aqui eu já tinha dissolvido o nosso café solúvel. Mas se você não tiver ou se você não quiser, não tem problema. Você vai colocar água da mesma forma, não precisa colocar então o seu café solúvel. É uma questão de opção, mas ele intensifica mais o sabor do chocolate. Vai acrescentando aos poucos e conforme você vai mexendo com o fouet, dá para perceber que ele vai incorporando mais ar na nossa massa, tá? Isso aqui a gente nem colocou o fermento ainda. Então a gente vai mexendo, ele vai parecer que ficou muito líquido, mas é exatamente esse ponto. Depois, então, a gente começa a colocar a nossa farinha de arroz. Ela é tão fininha que ela parece muito um polvilho, uma maisena. Ela é bem suave também. Então precisa ser mexido assim com um pouco mais de rapidez, tá? Porque senão ela não incorpora mesmo na massa. Conforme a gente vai mexendo, a gente vai incorporando cada vez mais ar na nossa massa. Por fim, aos poucos, você vai colocando o seu amido de milho, tá? Ou maisena. Assim como a farinha de arroz, ele é muito fininho e bem leve, então você vai precisar mexer com mais constância, tá, pessoal? Porém, conforme você vai mexendo, você vai incorporando cada vez mais consistência na massa. Aqui não tem problema você mexer um pouco mais rápido, porque não vai desenvolver glúten.
Lembrando que as farinhas que nós utilizamos, a farinha que nós utilizamos foi a farinha de arroz. E ele vai ficar assim, líquido mesmo, não tem problema. A gente incorpora então o nosso sal, por último, e no final a gente coloca o nosso fermento em pó. Ele vai ficar com essa textura muito líquido, mas quando você começar a assar dentro do tempo de 40 a 50 minutos, ele vai ficar com a textura de bolo perfeitamente, tá? Depois que você colocou aqui o seu fermento em pó, eu te recomendo mexer um pouquinho mais rápido e já transferir para sua forma. A forma que a gente vai utilizar é a mesma dica de sempre. Uma forma de 20 com buraco no meio, já untada com manteiga ou margarina e de preferência se ela estiver gelada, tá, pessoal? Então, conforme a gente mexe aqui, a gente já consegue encontrar o ponto. Transferindo então para nossa forma, tá levemente gelada também. Você vai colocar e não tem problema de parecer que está muito líquido, porque ela vai chegar na sua consistência assim que ela começar a desenvolver no forno. Então a gente pode perceber aqui que ela já está bem porosa, né? Já tem bastante ar incluído nessa massa e também a ação do nosso fermento em pó. Colocou, a gente vai levar então ao forno a 180 graus de 40 a 50 minutos. Tudo vai depender do seu forno, mas o resultado fica muito bom, tá? E olha só como é que ficou, pessoal. Ficou perfeito, tá? Um bolo muito saboroso, muito firme, bem suave. Segue a gente, compartilha, curte, comenta, deixa o seu comentário, suas dicas e eu vou te esperar nos próximos vídeos. Essa receita foi preparada com muito carinho.